Olá, sétimo ano, muito bom dia. Na aula de hoje nós iremos falar sobre razão entre dois números, ok? O que é razão entre dois números? A gente já estudou isso, vocês lembram de frações? A razão, né, nada mais é da gente escrever aí uma divisão entre dois números que no fundo vai se tornar uma fração, certo? A gente já discutiu isso em algumas aulas, que fração e razão, elas são o quê? Semelhantes, né? Elas são basicamente a mesmíssima coisa. Então, vamos supor que a gente queira calcular a razão em situações cotidianas. Por exemplo, vamos supor aqui que a gente queira calcular a razão entre preços do mesmo produto em dois supermercados diferentes. Então, vamos supor aqui que no supermercado A, um produto, sei lá, vamos supor, igual eu tô precisando muito de um espremedor de laranja. Então, tô pesquisando sobre espremedores de laranja. Aí, no supermercado A, o espremedor tá R$150, ok? E no supermercado B, o espremedor tá R$120. Tudo bem? Aí eu quero saber, meninos, qual que é a razão entre o preço do supermercado A e o preço do supermercado B. Quando eu quero saber a razão entre esses dois números, o que eu vou fazer no final das contas? Eu vou vir aqui e vou determinar, né, o preço. Vou colocar aqui como numerador o preço do supermercado A. E embaixo no meu denominador, eu vou colocar o preço do supermercado B. Então, aqui vai ficar 150 sobre 120. Vamos simplificar isso aqui, tá? Então, vai ficar 15 sobre 12. Simplificando mais ainda, né? Dividindo em cima e embaixo por 3. Aqui vai dar 5 e aqui vai ficar 4, ok? Então, o que eu acabei de fazer? 5/4 é a razão do preço do supermercado A e o supermercado B. O que é a razão? É essa divisão, tá? Entre os dois preços, tá? E aí eu vou ter aí o preço do supermercado A e o preço do supermercado B. Quando eu quero saber a razão entre os dois, eu vou escrevê-los dessa maneira, ok? E aí isso ajuda a gente a comparar, né, os preços entre duas coisas, tudo bem? Aí, vamos supor agora que a gente queira saber a razão entre duas frações. Como assim? Bom, nesse caso aqui, a gente fez a razão entre dois números naturais, certo? Então, quando é a razão entre dois números naturais, a gente coloca ali, né, um dividido pelo outro, basicamente escrito em forma de fração. Mas, e quando a gente quer calcular a razão de duas frações? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer dessa seguinte maneira. Vamos lá. Vamos supor agora que a gente queira calcular a razão, ok? A razão entre 1 sobre 2 e 3 sobre 5, tá? Se eu quero calcular a razão ela não é divisão, não significa divisão entre as duas coisas. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever essa razão aqui dessas duas frações como uma divisão de frações. Como assim? Ficaria assim, ó, 1 sobre 2, né, sobre 3 sobre 5. Só que isso aqui é a mesma coisa de dividido, certo? Aquele tração ali. Coloquei ele maior para não confundir com os traços das outras frações. Então, como que a gente vai reescrever isso aqui? A razão de 1 sobre 2 e 3 sobre 5, então, vai ser calculada dessa forma. 1 sobre 2 dividido por 3 sobre 5. Como que calcula a mesma divisão entre frações? A gente conserva a primeira e inverte a segunda. E o sinal de divisão vai virar multiplicação. Então, vamos lá. Conservei a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E agora, o que eu vou fazer? Numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3, 6. Pronto. Ou seja,
A razão entre 1 sobre 2 e 3 sobre 5 é igual a 5 sobre 6. Fácil, difícil, gente? Muito, muito, muito tranquilo, ok? Essa parte de razão, provavelmente vocês viram já em geografia, tá? Onde que a gente vai trabalhar razão em geografia? A gente vai trabalhar essa razão na hora que a gente for fazer escalas de mapa, tá? É muito comum a gente reparar no númerozinho que aparece embaixo dos mapas, tá? Esses números, tem até o exemplo lá na página 58 do Bernoulli. Na página 58 e na página 59 também tem um outro exemplo. Como que esse número, o que ele nos diz, tá? O que uma escala nos diz? Então, vamos lá. Então, quando a gente vai, estudar a escala de um mapa, o que ele diz pra gente? Ele diz o seguinte, ele dá a medida do desenho, tá? A medida real. Vou colocar aqui a medida do desenho, na verdade, sobre a medida real. Como assim? Vamos lá, meninos. Quando ele fala assim, a minha escala tá 1 sobre... Peraí, 1. Deixa eu só escrever esse 1 bonitinho, que ele ficou muito feio. Então, vamos lá. 1 sobre, por exemplo, 200. Tá? Vamos supor que você tá fazendo aí, não sei, o mapa de um parque, tá? Ou então de uma praça. O que essa escala aqui tá dizendo, tá? Normalmente a escala, ela vem em centímetros, tá? Então, a cada 1 centímetro equivalem a 200 centímetros na vida real, tá? E isso aí, meninos, a própria escala que vai falar para vocês se 1 centímetro vai significar, 1 metro na vida real e assim sucessivamente, ok? Então, isso acontece muito. Então, vamos supor que, nesse caso aqui, ali tá de 1 centímetro para 200 centímetros. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a cada 1 centímetro do desenho, na vida real, significa 200 centímetros. Então, é como se ele pegasse 200 centímetros, por exemplo, lá da medição da praça, e na hora que ele fosse desenhar, ele transformasse esse 200 centímetros em 1 centímetro, ok? Então, dessa maneira que ele faz a escala para poder fazer aí os mapas e tudo mais. Então, na hora que você lê o mapa, isso serve para você entender a verdadeira dimensão, o verdadeiro tamanho, tá? Que aquele mapa ali tá querendo transmitir para você. Então, na hora que você pega um mapa assim, você vai ter uma noção se a praça é grande, se a praça é pequenininha, tá? Ou se, por exemplo, se trata de um mapa de um continente, por exemplo, ou de um país, ou de uma cidade, tá? Então, essa escala vai variar, vai depender do tamanho do território que está sendo representado no mapa, ok? Então, essa escala também, a gente, é um exemplo muito prático aí da nossa vida cotidiana que nos diz onde que a gente vai aplicar essas razões. As razões também são aplicadas na velocidade média, na densidade demográfica, tá? Então, tudo isso aqui que a gente está vendo de razão é aplicado também em outras áreas do conhecimento, tá? No livro Bernoulli tem detalhadinho aí falando para vocês sobre todas elas, tá? E aí, muito provavelmente, vocês já devem ter visto também densidade demográfica nas aulas aí do Luiz, nas aulas de geografia. Mas basicamente é o quê? É um número dividido por um outro número, ok? É um número escrito num formato de fração. Nesse caso, o numerador e o denominador, nesses exemplos práticos, eles significam algo, tá? Eles estão relacionados diretamente, por exemplo, a velocidade, se for o caso da velocidade média,
O numerador é a distância percorrida e o denominador é o tempo que demorou para poder concluir essa distância que foi percorrida, ok? Durante as lives a gente vai fazer vários quiz, a gente vai falar muito sobre essa parte aqui de razão. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que razão é basicamente um número dividido por outro número, ok? No mais, a gente fica por aqui e até as próximas aulas dessa semana. Tchau, tchau, meninos!